meu nome é Marta Geller, eu sou advogada, atuo na área previdenciária há mais de 30 anos e hoje o nosso encontro é para falar sobre a reforma da Previdência, a PEC número 6 de 2019, e o enfoque que foi dado à questão dos servidores públicos. Então, se vocês puderem ver aqui no slide de número 2, a gente vai mostrar o sumário da aula de hoje, né? Nós vamos começar falando sobre o regime de repartição, que ficou mantido agora com o texto substitutivo da Câmara, do relator Samuel, e vamos começar então falando sobre o regime de repartição que foi mantido, sobre o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, qual vai ser, quer dizer, a quem vai atingir as modificações feitas pela PEC 6, quem que vai ser atingido, as regras de transição e as regras de transição que foram revogadas, a gente vai abordar com vocês, o abono de permanência e a contagem de tempo de outros regimes, como é que vai ser feito esse tipo de... existem algumas pegadinhas ali no texto que chamam a nossa atenção e que então a gente vai abordar aqui com vocês. E vamos falar também sobre o custeio dos benefícios e as contribuições ordinárias e as extraordinárias, e também sobre a questão da equidade na participação dos servidores no custeio dos regimes próprios. E por fim, vamos terminar a nossa aula de hoje falando sobre os cálculos dos benefícios. Então vamos lá, o primeiro assunto é o custeio da Previdência, né? O texto original, a redação apresentada pelo Executivo, ela previa para o regime próprio de Previdência Social uma forma obrigatória de capitalização. Então, essa capitalização seria regulamentada por uma lei complementar. Isso está no artigo 40, parágrafo 6º. É uma alteração na Constituição Federal, já introduzindo essa capitalização obrigatória. Pois bem, a proposta feita pelo Executivo ela foi modificada pelo Congresso e permanece no sistema o regime de repartição como é atualmente. Evidentemente que ficou aí aberto um espaço para a capitalização, a gente vai explicar como vai ser feito isso. Mas então permanece o que a gente chamava de pacto entre as gerações, onde os servidores que estão trabalhando recolhem contribuições para financiar aqueles que estão aposentados, mas no regime próprio dos servidores públicos, outras emendas constitucionais anteriores já estabeleceram a necessidade de terem contribuições também daqueles que já estavam aposentados e também dos pensionistas. Para quê? Para manter o regime saudável e com possibilidade, então, de fazer esse custeio, de uma geração custear a outra, uma vez que a nossa pirâmide etária não é mais aquela pirâmide da década de 70, onde a base é larga e que vai afunilando por conta de um número de pessoas jovens serem maiores do que o número de pessoas idosas. Houve uma inversão dessa pirâmide da década de 70. Hoje, a nossa pirâmide já é uma pirâmide etária parecida com os países desenvolvidos. Então a gente tem menos pessoas, quer dizer, na verdade existe uma proporcionalidade ainda, mas vamos ter até 2050 menos pessoas na ativa para sustentar, se continuarmos com esse crescimento vegetativo que temos hoje, vão ter menos pessoas na atividade para sustentar as pessoas que estão se aposentando e que virão se aposentar mais na frente. Então, a questão é essa, fica mantido o sistema de repartição, mas com a possibilidade, a previsão de serem criados os regimes de capitalização para quem ganha acima do teto do INSS. Então, os servidores, como já é na emenda constitucional 41 de 2003, ela já previa isso, né? Mas isso dependia de uma regulamentação que variou de estado para estado. Aqui no estado de São Paulo, onde eu atuo, a emenda 41 de 2003 só foi regulamentada em 2013, né, em dezembro de 2013. Então, por essa razão, existe essa preocupação em fazer com que aquelas pessoas, vamos pegar o objetivo da reforma, da Previdência é fazer uma
equiparação entre todos os regimes, quer dizer, vai ficar um único regime para todos. Então, por isso é que acima do teto, quem ganha acima do teto, a partir do momento que a PEC for aprovada, vai opcional, né, de forma opcional, aderir a um plano de capitalização complementar, que vai ser regulamentado e vai ser criado nos termos de uma lei que ainda nós não conhecemos o texto e que certamente teremos um novo encontro aqui para poder explicar quando essa lei for aprovada. Então fica mantido a repartição com essa possibilidade de haver e virar os fundos de capitalização, como já é para quem entrou após a publicação da emenda 41, né? E para as pessoas que ganham acima do teto. Quem não vai ser atingido pela reforma? Essa é uma pergunta que a gente ouve diariamente, porque existe uma preocupação dos servidores se todos serão atingidos, se eu não me requeri o benefício ainda, eu vou ser atingido pela reforma? Bom, a gente sabe que a cláusula são cláusulas pétreas, né, o direito adquirido, quer dizer, a pessoa já implementou todas as condições para obter o benefício até a véspera da promulgação da emenda, né? O que acontece? Ela tem direito ao benefício porque ela não exerceu esse direito. Ela vai poder requerer o benefício? Vai. Isso está garantido expressamente no artigo 9º da PEC. Então, isso ficou mantido pela Câmara também. Então, por enquanto, o texto, e não pode ser diferente, porque isso é cláusula pétrea, quer dizer, a Constituição não permite que sejam violados o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, as pessoas que estão recebendo o abono de permanência, já têm o direito adquirido e não exerceram esse direito, elas terão a possibilidade de, a qualquer momento, requererem o benefício junto ao órgão a que estão vinculadas, né? A coisa julgada, então, benefícios concedidos judicialmente também não vão poder ser revistos, e o ato jurídico perfeito, quer dizer, a pessoa que já está aposentada ou já recebe pensão, também não será atingido pelas novas regras impostas pela Emenda Constitucional 6 de 2019. As regras de transição. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para o slide de número 6, onde a gente mostra que a gente nós não fomos irresponsáveis. Várias alterações constitucionais foram feitas no texto original, permitindo que houvesse esse ajuste, né? Porque a Previdência, as regras de Previdência Social, elas nunca serão mesmo engessadas, por conta da expectativa de sobrevida, do incentivo de natalidade. Então, tudo isso é considerado por todos os países quando eles estabelecem regras para aposentadorias. E no caso do Brasil não foi diferente. Nós tivemos a emenda constitucional número 20 em 98, que ela estabeleceu o pedágio, idade mínima para o servidor, tempo de contribuição, coisas que não aconteceu, por exemplo, para o regime geral, né? O regime geral continua sem idade mínima, permitindo a aposentadoria por tempo de contribuição sem uma vinculação à idade, né? Que só foi ajustada com a criação do fator previdenciário. Depois a gente teve a emenda constitucional 41 de 2003, que também modificou, que trouxe essa modificação já mostrando um horizonte mais próximo a um regime único, né? Já tinha essa preocupação em 2003 da gente caminhar para um único regime de previdência social, tanto para servidores quanto para seletistas. Tanto que foi criado esse fundo complementar para o servidor que ganhava acima do teto, facultativamente poder contribuir. E a emenda 47 de 2005, que também traz aí modificações com relação a valor de benefício, cálculo de benefício para aposentadorias por invalidez, né, no serviço público. E também a aposentadoria compulsória. Bom, as regras de transição, pela PEC número 6 de 2019, elas vão ser expressamente revogadas, né? Então, o que a gente vai acontecer? A gente tem novas regras de transição estabelecidas pela PEC número 6. Então, o que acontece? A PEC número 6, ela faz um divisor de águas para as novas regras de transição. Qual que é esse divisor de águas? É a data de 31 de dezembro de 2003.
Então, vamos fixar essa data para a gente poder estar estudando agora as regras de transição. No slide de número 7, vocês vão ver a regra de transição para quem ingressou, para os servidores federais que ingressaram. É bom lembrar aqui, gente, fazer uma parte, que tudo isso está valendo para os servidores federais, os estados federais e suas autarquias federais, sociedade de economia mista federal, então todos os entes federais, porque os estados, municípios e suas autarquias, eles ficaram de fora da PEC agora nesse novo texto substitutivo, né? O Poder Executivo tinha incluído todo mundo, mas ficaram de fora, mas eles vão ter um prazo para regulamentar, fazer a regulamentação deles também. Então, assim, mais para frente a gente vai ver qual a regra de transição que vai ser aplicada para eles enquanto eles não regulamentam isso no âmbito dos estados e municípios. Então, vamos lá. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, exceto os policiais e os professores, a PEC número 6, no artigo 3º, parágrafo 7º, inciso 1º, prevê o quê? Idade mínima para os homens de 65 anos e idade mínima de 62 anos para as mulheres. O tempo de contribuição permanece 35 para os homens e 30 para as mulheres. O tempo de serviço, 20 anos. E tempo no cargo onde você vai se aposentar, 5 anos. Os proventos têm a possibilidade de integralidade e paridade. Quer dizer, o que é integralidade? É 100% do que o segurado, o servidor vai receber, ele vai receber 100% do que ele receberia se estivesse na atividade. E a paridade, ela garante o quê? Os reajustes, os mesmos reajustes que os servidores da ativa vão ter, os servidores também terão. Então ele vai ter as duas coisas, integralidade e paridade, que são diferentes. Agora, no slide de número 8, a gente vai ver a regra de transição para quem ingressou no sistema até 31 de dezembro de 2003, mas a fórmula de cálculo para eles. Como é que vai ser o cálculo? Então, o cálculo é 60% da média do salário de contribuição, mais 2% para cada ano que exceder aos 20 de contribuição, que é aquele tempo mínimo exigido como carência, né? Para você receber a integralidade, você vai ter que ter o quê? 40 anos de contribuição, senão ele não vai ter a integralidade nos proventos. Para ter paridade, eles têm que ter ingressado no sistema antes da emenda 41 de 2003, como a gente já viu anteriormente, né? E quem ingressou após a emenda 41 vai poder optar pelo regime de previdência complementar, né? Que você vai poder fazer uma proporcionalidade, né, de 60% do teto do regime geral de previdência. E você vai poder fazer essa migração das contribuições que você já tem para esse regime de previdência complementar que vai ser regulamentado ainda e que a gente então não conhece ainda as regras próprias para isso, mas vai haver essa previsão. Vamos lá, ainda tem mais regras de transição aqui que a gente pode estar abordando e a gente colocou para vocês aqui no slide de número 9. Quem ingressou até 21 de dezembro de 2003, que é a emenda 41, como a gente viu, vai ter que ter idade mínima de 65 anos o homem, 62 anos a mulher. O requisito de idade para algumas categorias fica diferenciado, ele é exigido, menos idade do que o exigido para os demais, né? Como a gente viu, ainda não está definido, existe uma discussão aí com relação aos policiais, mas para os professores, para as professoras fica reduzido para 57 para as mulheres e 62 para os homens. A média das remunerações vai ser de 60% das médias dos salários de contribuição. Eles permitiram, numa regra de transição nova agora na Câmara, eles fizeram um adendo para dizer que se houver prejuízo para o segurado, as contribuições que forem prejudicar o cálculo elas serão descartadas. Para quem tiver 40 anos de contribuição, vai ser garantido 100% do benefício. A paridade só para quem ingressou até 2004, né, porque dezembro de 2003 é a emenda 41.
e para os demais, a atualização vai ser o que dispõe a correção, porque o que acontece? Você vai receber a integralidade, mas não está garantida a paridade. Então, o reajuste que vai ser dado às aposentadorias do regime geral vai ser feito conforme o mesmo índice aplicado ao regime de previdência social. Tem uma regra de transição específica para quem está no slide de número 10. Para quem ingressou depois de 1 de janeiro de 2004 e antes da instituição da Previdência Complementar, que é prevista para quem recebe acima do teto, né, para o servidor, e é opcional para quem recebe acima do teto. O que acontece aqui? A idade é 61 anos para o homem e 56 para a mulher, então existe uma diminuição da exigência de idade, né? O tempo de contribuição permanece 35 para os homens e 30 para as mulheres, isso com exceção dos professores, né, e dos policiais. A soma da idade com o tempo de contribuição teria que dar 96 para os homens e 86 para as mulheres. O tempo de serviço continua 20 anos, mínimo no caso do serviço público, e 5 anos no cargo. Os proventos também vão ser calculados, é uma média aritmética de 60% de salário de contribuição, mais 2% por ano, que excedeu os 20%, né? A integralidade, para quem já... vai ser garantida a integralidade só para quem atingir 100% dessa média, né? Que é a fórmula 86-96. Para os demais, não há paridade nesse caso, tá? Quem entrou depois de janeiro de 2004, antes da instituição da Previdência Complementar, perde o direito à paridade. O reajuste anual depois de aposentados vai ser regido pelos mesmos índices aplicados ao regime geral de Previdência Social. Então, existe também aí uma elevação da idade mínima, que é automática a partir de 2022, essa idade mínima vai aumentando, então que ela começa com 61 para os homens, 56 para mulheres, e a partir de 2022 ela passa a ser 62 para os homens e 57 para as mulheres, e assim sucessivamente, um ponto a cada ano, até atingir 105 para os homens e 100 para as mulheres. Essa regra também pode vir a ser alterada para uma lei complementar. Para quem ingressar após o regime após a própria promulgação da emenda constitucional número 6 de 2019, aí aplica-se integralmente as novas regras, então a gente não vai mais estar falando em regra de transição, né? E essas pessoas vão ficar, então, sujeitas integralmente ao texto da emenda número 6 de 2019. Existem também regras para essa migração, né? Isso está expressamente definido, né, na PEC, no texto da PEC 6, e agora com o substitutivo foi incluído o artigo 35, que permite o quê? Que permite que o ente federativo extinga o regime previdenciário, olha só, e, em consequência dessa extinção, faça a migração dos segurados para o regime geral de previdência social, sem ônus para esse regime. Quer dizer, o regime geral, que é o INSS, não pode ficar agravada a situação financeira do regime geral em função dessa migração desses segurados. E se esse regime próprio for superavitário, existe uma previsão no texto que também permite ao ente federativo, se ele quiser extinguir esse regime, ele também pode. Quer dizer que não vai obstar a extinção do regime o fato dele ser saudável financeiramente. Qual é a preocupação aqui e que ficou estabelecido nesse artigo 35? É o seguinte, que fica responsável esse ente federativo que determinar a extinção do regime próprio, ele pode, um determinado estado ou um determinado município, falar está extinto o regime próprio de previdência do município X, e aí ele vai ter a obrigação, a responsabilidade em fazer o pagamento desses benefícios já concedidos e a conceder até a véspera da decretação dessa extinção. Ou ele fica, apesar dele ficar obrigado a pagar, a fazer esses pagamentos em dia e tal, o que ele vai ter que fazer também? O ressarcimento
ou a complementação dos benefícios desses servidores, porque eles passam a ser, então, vinculados ao regime geral, mas eles fizeram contribuições por um período para esse regime próprio. Então, vai haver um cálculo proporcional a esse período que eles ficaram vinculados, vertendo contribuições, e a migração, então, ela é feita, mas proporcionalmente vai ser feito um cálculo do que foi pago a mais, e vai haver ou uma complementação paga pelo próprio regime que foi extinto, né? Ou o ressarcimento dessas contribuições feitas nesse período que esse servidor ficou vinculado ao regime próprio. Existe também a previsão de que esse dinheiro, a vinculação dessa reserva, né, do dinheiro, se ele for superavitário, por exemplo, que ele fique, então, vinculado, o dinheiro não pode ser usado para outra finalidade a não ser para o pagamento dos benefícios desse regime que foi extinto, ou o pagamento dos benefícios ou a devolução das contribuições, mas outra destinação esse dinheiro não vai poder ter. Ainda com relação às regras de imigração, e aí a gente chama atenção aqui ao slide de número 13, vocês vão ver que a PEC ela deixa, né, para uma lei complementar e para a lei ordinária muitos pontos para serem regulamentados, né? Então a gente vai ter que ficar bem atento com relação à legislação que virá. Inclusive, num dos artigos dispositivos do texto, ele transforma a lei 8.213 e 8.212 em lei complementar, exatamente para poder fazer com que essa lei seja aplicada aos servidores naquilo que for compatível, né? O artigo 12 a 17 do texto da PEC também ele mostra, ele dá as diretrizes que serão seguidas pelos entes federados e pelos municípios e suas autarquias após a promulgação e antes da lei complementar. Existe um hiato aí, então quer dizer, vai ter uma promulgação da PEC, o texto da PEC, uma vez em vigor, vai ter um período aí até que uma lei complementar venha a ser editada. Nesse período, quais são as regras que vão ser aplicadas? O texto traz também a previsão. O que a gente chama atenção aqui é que provavelmente, como os estados, municípios e ficaram de fora, haverá também um prazo para que eles regulamentem, né, no âmbito das constituições estaduais e das suas leis orgânicas municipais, vão ter que fazer uma adaptação aos seus textos com relação às reformas feitas no âmbito federal. Com relação a outro tópico que a gente prometeu abordar aqui hoje, nós temos o slide de número 14, que é o abono de permanência e a contagem de tempo, a contagem recíproca de tempo que vinda de outros regimes, né? Por exemplo, primeiro o abono de permanência. O que é o abono de permanência? O abono de permanência é um benefício, é uma isenção da contribuição previdenciária dada ao servidor que já tendo atingido as regras para obter a aposentadoria, deixou de exercer esse direito. Então ele quer continuar trabalhando, mesmo tendo possibilidade ele já preencheu todos os requisitos para se aposentar, então ele tem esse abono. Então ele recebe lá o contra-cheque dele sem a incidência da contribuição, que hoje é de 11% e que a PEC prevê uma elevação para 14%. Antes, no texto original proposto pelo Executivo, não havia a previsão de que esse abono de permanência permaneceria. E aí, então, suscitou-se a ideia de que o direito adquirido não estivesse garantido. Mas o fato de agora, com o texto substitutivo, a gente ter a previsão expressa no parágrafo 19 do artigo 40, isso dá uma tranquilidade também para aqueles servidores que não exerceram o seu direito e vão, então, poder continuar trabalhando, recebendo o abono de permanência, e aí vão ter o direito, inclusive, ao cálculo anterior, né? O cálculo que eles... porque vai haver uma mudança no cálculo. Então, quem não exerceu o direito vai poder ter o cálculo anterior e o cálculo posterior à PEC, com a nova regra. E aí vai poder optar pelo benefício de melhor valor. Com certeza isso está garantido também. Com relação à contagem de tempo
contagem recíproca de tempo de serviço, o que acontece? Os regimes, eles se compensam financeiramente. Então, o segurado, quando ele presta um concurso público, ele já trabalhou, por exemplo, no INSS, em regime de CLT, contribuições para o INSS, ele pode pegar esse período e levar para o regime próprio. Se ele trabalhou numa prefeitura, num regime próprio, e ingressou no Estado em outro regime próprio, ele também pode levar esse tempo do município X para o regime próprio do Estado onde ele está vinculado. A única coisa é que tem uma ressalva, que diz o seguinte, que tem que ser comprovado que foi feito o recolhimento nesse período que ele está certificando e levando, porque senão eles vão declarar nula a certidão emitida e nula, portanto, a aposentadoria concedida. Então, toda a cautela aqui é recomendada para evitar surpresas com relação a benefícios já concedidos. O custeio dos benefícios e as contribuições ordinárias e extraordinárias e a equidade no custeio. O que a gente tem aqui para vocês? O slide número 15, vocês podem ver que foi inserido no texto a previsão para a União dessas contribuições extraordinárias. Então, se houver um desequilíbrio no financeiro, no regime, podem ser criadas novas contribuições extraordinárias, além daquela ordinária que vai passar a ser de 11%, que vai passar para 14%. Então, a alíquota progressiva ela é importante por conta disso, para garantir equidade no custeio. Com relação ao cálculo dos benefícios, cabe lembrar que as contribuições que vão prejudicar, porque existe uma possibilidade aí de pegar 100% do período contributivo do servidor para gerar o valor do benefício. Uma nova regra de transição. E existe a possibilidade de serem expurgadas desse cálculo as contribuições que forem prejudicar o valor desse benefício. Então, se houver prejuízo no cômputo dos 100% das contribuições, as menores contribuições poderão ser descartadas a fim de não prejudicar o servidor. Finalizando, lembrando que as aposentadorias por incapacidade, por invalidez, elas vão permitir a reconvocação periódica do servidor para avaliação e depois readaptação, retorno ao trabalho. E também a aposentadoria compulsória, ela vai ter a forma garantida com a exigência de 20 anos de trabalho e o cálculo vai ser o mesmo cálculo da aposentadoria voluntária, 60% da média mais 2% para cada ano que exceda os 20 anos de contribuição. Então eram essas as considerações que a gente tinha para fazer hoje e em breve a gente volta para falar mais sobre as novas regras referentes à reforma da Previdência. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.